Olha isso aí de novo, estamos de volta. Esse vai ser o Eu Quebrei Minha Conta parte 2, porque o primeiro ele ficou bem grande, tá? E talvez não objetivo, eu só queria fazer aquele vídeo porque eu tava bem chateado, ainda tô, né? E como eu falei lá, não é nem é pela grana, mas é pelo tempo que demorou para ser juntado isso e o tempo que demorou para ser estudado tudo isso. Parece que foi. A impressão eu sei que não é, mas a impressão dá é que foi um tempo perdido, né? Porque tipo deu errado. Mas vamos lá, vamos aos fatores técnicos agora, pelo menos na minha crença, o que eu acredito que aconteceu e o que eu gostaria de passar para as pessoas que talvez não façam a mesma cagada que eu fiz, o mesmo erro que eu cometi. Primeiro, quando você opera, que eu sabia, mas eu não queria colocar isso. Eu sabia, mas eu não tinha entendido, talvez. É, quando você opera com head, né, redeando sua conta, fazendo proteções da sua conta, quando der errado, e uma hora vai dar errado, tá? Não tem como. O seu stop é a sua conta inteira. Então, quando der errado, sua conta vai explodir, sua conta vai dar merda. E eu sabia disso, que esse risco poderia acontecer, porque você não está estopando, né? Uma hora você vai ter que errar. E eu acabei só tentando fazer aportes na conta, porque eu estava fazendo uma porcentagem conservadora, mas eu acreditava que essa porcentagem conservadora, se uma hora eu chegasse com uma conta grande o suficiente, né, eu poderia tirar uma boa grana, né? Então eu estava na fase de alavancar a conta e fazendo aportes, tudo. Mas eu não tinha entendido que mesmo operando igual, por fato de ser aleatório, simplesmente você ter outra conta, operar o mesmo ativo, mas em outra conta, fazer outras entradas, talvez outra estratégia, é, faria eu não ter quebrado essa conta. Então, o Red não é essas mil maravilhas. Eu acho que ele joga um fator extremamente importante nas suas operações, que é o fato de você jogar com a probabilidade, né, de tipo, quando você redia a operação, você ainda tem mais uma chance, quando você redia ela com um stop, você ainda tem mais uma chance de poder sair da operação, né? Mas o que eu não tinha entendido era o que talvez eu esteja negligenciado. E eu demorei muito também para redear as operações, porque como eu estava com lotes conservadores, né, tipo, eu acreditava que depois desse último topo, né, é a crença de novo do acredito, né. Eu falei assim, pô, ele vai corrigir pelo menos um pouco tudo, né? E foi onde eu esperei muito para redear minha conta. Então, quando eu esperava para redear ela, por exemplo, lá em cima, já o meu stop já estava muito grande, porque se eu tivesse vendido aqui, né? Eu estaria perdendo esse valor. Então, para mim estopar e aceitar esse prejuízo já ficou muito grande. Foi aonde eu falei assim, não, beleza, eu vou deixar minha conta redeada e a hora que ela for ir voltando, eu vou destravando. A hora que ela for voltar, eu vou destravar. Só que ele não voltou, aí é que tá a questão, né? Se eu tivesse pelo menos, é isso que é foda, né? Dado a sorte de eu ter destravado esse head e a conta realmente, e o euro realmente começasse a se corrigir, eu teria saído no 0 a 0 e não teria quebrado a conta. Mas o mercado ele é aleatório e imprevisível, então o preço continuou subindo e como eu já estava com um prejuízo grande, eu não queria aceitar esse prejuízo e eu estava simplesmente esperando o preço voltar e foi aonde eu fiquei travando e destravando. A hora que ele deu essa descida, né? Esse pedaço aqui, eu ainda estava, acho que, operando. E eu falei, pô, se ele chegou até aqui, ele vai descer mais um pouco, eu ia sair no 0 a 0 aqui, eu estava com um prejuízo muito pequeno, tanto no euro quanto na platina. Só que eu não quis fechar porque eu acreditava que ele ia continuar descendo mais um pouco. Foi aí que foi o meu erro, né? Um dos fatores do meu erro. Então, eu ter demorado muito para redear a operação e o fato de eu ficar travando e destravando, travando e destravando o head, acreditando que, tipo, eu travava a hora que o preço voltava aqui, por exemplo, eu destravava ele e ele voltava a subir. E é o que eu falo, mas mesmo assim eu falei, mesmo que isso dobrasse essa conta, mesmo com os heads, eu ainda acho que não valeria a pena
por conta do não é meu perfil de operação, sabe? Eu prefiro aceitar o prejuízo logo e sair da operação e começar de novo. É o fator psicológico, não pode ser negligenciado, ele não pode ser descartado. Só que eu também acredito que a longo prazo, principalmente pares de moeda, majors, tudo, se você ficar dando um exemplo, tá? Você der uma entrada, coloca um stop de 1 e o gain de 1, isso a longo prazo você vai ficar no 0 a 0, mas por conta da taxa ela vai te consumindo. Já fiz 2 para 1, tá? 3 para 1. Só vai mudando a porcentagem da taxa de acerto. Tipo, se você fizer um 2 para 1, né, sua entrada está aqui, o seu stop é 1 e o sem gain é 2. 33% de chance de pegar no seu. Perdão, 66% de chance de pegar no seu stop e 33% de chance de pegar no gain. Então, isso a longo prazo também é o fator de que você vai sair e acabar saindo no 0 a 0. Então, como você pode. Uma das maneiras de você burlar ou tentar contornar esse fator, por exemplo, seria você fazendo, e não tem nada de errado nisso, fracionando seus lotes. Você dá uma venda aqui, você dá uma outra venda aqui, você dá uma terceira venda aqui, depois você estopa tudo de uma vez, por exemplo. É uma possibilidade? É. Não me sinto confortável. Eu acho que isso foi o que mais aprendi, não me sinto confortável em fazer isso. Sabe, eu já sei que esse prejuízo vai ser muito e eu vou ficar esperando ele, achando que o mercado esticou demais e ele vai reverter por conta de quanto ele já subiu, como é o caso, por exemplo, do euro, e eu acredito que o mercado mudou em relação a isso. Eu acredito que quando ele começar a pegar uma tendência, ele vai embora para sempre, tá? Do mesmo jeito que se começar uma reversão aqui, eu acredito que vai ser uma reversão, uma correção bem profunda. Na verdade, uma reversão, né? Porque uma correção ele está corrigindo muito pouco. Mas enfim, eu tenho certeza que não vai dar certo para mim isso daqui. Daí eu pensei muito. Passei esses dias estudando muito, refletindo muito. E há uma possibilidade de, por exemplo, você dar uma venda, né? E deixa eu apagar mais esse aqui. De você, por exemplo, dar uma venda aqui, e aí se você conseguir acertar o mercado, tá, você pode ir estopando, né? Vendendo, estopando. Mas na hora que você acertar a direção do mercado, ele começar a querer cair, você ir aumentando suas posições de venda e talvez ir colocando seus stops todos no 0 a 0 na saída geral e esperar o mercado cair até onde você acredita que ele vai cair, você sai com lucro total, pagando todas aquelas operações perdedoras de stop que você teve e ainda sobrando um pouco de lucro, né? Porque tem que sobrar um pouco de lucro, porque senão você vai acabar saindo no 0 a 0 e a longo prazo as taxas vai acabando com a sua conta. Essa é uma estratégia que o Nick Shaw fez e eu achei ela muito interessante e eu acho que eu seria capaz de fazer ela, porque eu sei que ou eu iria ganhar mais ou eu iria sair no 0 a 0. Beleza? Tipo, eu não tenho, eu percebi que eu não tenho problema em perder o meu ganho, o que já estava garantido. Mas eu tenho um sério problema em, não é um sério problema, foi muita cagada, mas eu não me sinto confortável em ver o saldo da minha conta indo embora. Mas o lucro que eu já tive do mercado, beleza, até pode ser que aconteça, sabe? Igual eu falei, o fato de ter quebrado foi uma mistura de muito azar, porque se eu tivesse pelo menos conseguido sair no 0 a 0, eu sei que isso daqui não seria confortável para mim. Ou talvez não, né? Talvez eu não teria aprendido a lição, mas enfim. E aí eu fiquei pensando, e se eu fizer um head reverso? Quando, em vez de eu redear minha operação perdida, eu redear minha operação ganhada, que eu estou ganhando. Entendeu? Vou tentar explicar, tá? Um exemplo. O preço está aqui e eu fui tomando stop, tá? Eu tenho certeza que se eu tivesse tomando um stop, tipo 3, 4 stops seguidos na venda, eu iria chegar uma hora que eu ia falar, pelo amor de Deus, para. E eu ia pelo menos parar um pouco o mercado, porque aconteceu já isso outras vezes comigo, e voltar a estudar. Então, talvez eu não teria zerado essa conta justamente porque eu me sinto muito desconfortável em ver o saldo da minha conta indo embora. Foi o que aconteceu, por isso que eu fiquei travando e destravando o head. Travando e destravando. Porque eu sei que, por exemplo, se eu tivesse simplesmente redeado essa operação logo, um exemplo, ela passou daqui, eu tivesse simplesmente redeado essa operação e falado assim, ó, beleza,
Aí eu soltei aqui, outro exemplo. Aí, beleza, soltou o head. Aí eles continuam subindo de novo. Eu tivesse redeado de novo essa operação, eu teria pegado esse prejuízo, certo? Um exemplo, né? Que eu comecei a vender, meu preço médio de venda estava aqui. Eu simplesmente tivesse sentado e falado assim, não, chega, eu vou esperar. E o preço está lá em cima. Tá, beleza, só que eu vou esperar. Eu vou esperar esse preço fazer isso aqui. Eu não vou soltar mais o head aqui, porque eu já fiz isso uma vez, não deu certo. Eu vou esperar esse preço vir até aqui. Aí aqui o que, que eu faria? Fecharia tudo e assumiria esse prejuízo. Entendeu? Seria uma possibilidade e eu sairia com um prejuízo, aceitaria o stop, mas não levaria a minha conta inteira embora. Correto? Correto. Mas não é do meu perfil, não me sinto confortável em fazer isso, sabe? E mesmo se o preço fosse, ele vai embora para sempre, beleza, aí eu fecho tudo, aí eu vou ter que aceitar o prejuízo do mesmo jeito, né? Mas talvez não seja confortável dessa maneira. Aí eu fui pesquisar no chat GPT, joguei algumas formas para ele, alguns desenhos, algumas coisas, e perguntei se isso seria possível a longo prazo, né? Eu já tinha calculado mais ou menos. E ele disse que sim, que vai depender, obviamente, mesma coisa do head, se você errar a hora de soltar ele e travar e destravar, você vai tomar um stop, que nem o caso que eu acabei de mostrar. Mas e se eu fizer o head ao contrário? Eu redear a minha operação que eu estou ganhando, em vez de eu redear a minha operação que eu estou perdida. E tentar fazer assim, se eu sair perder, eu perdi o lucro que eu já tinha, e se eu ganhar, eu ganho mais do que eu estava prevendo. Beleza, vamos lá, vamos supor um exemplo. Eu fiquei tomando um monte de stop aqui nessa subida, tá? Aí vai chegar uma hora que eu vou tomar stop, não adianta, isso é fato. Matematicamente e estatisticamente. Aí a hora que ele chegou aqui nessa subida, vamos supor que eu dei uma venda, coloco um stop de 1 e um take de 1. Só que a hora que esse preço começar a cair e bater no meu take de 1, o que, que eu faria? Em vez de eu absorver esse lucro, eu faço uma operação contrária. Eu estou vendido aqui, eu vou comprar aqui. Tem duas possibilidades. O preço simplesmente reverter e começar a subir. Daí, a hora que ele chegar aqui, o que, que eu posso fazer? Eu posso fechar a operação de venda meio que no 0 a 0, tá? E fechar a operação de compra com o lucro. Ou eu posso até fechar de compra e esperar e deixar o stop lá em cima ainda da de venda. Ou seja, ou eu saio com isso aqui e o preço pega de novo e começa a cair de novo, e eu fecho de venda, então eu ganhei na subida ou na descida, ou eu saio no zero, ou eu perco um pouco. Aí realmente eu perco um pouco. Só que aí é que tá, eu vou perder um pouco, mas eu já peguei esse lucro. Então eu tenho esse stop, eu vou acabar saindo no 0 a 0. Entendeu? Primeiro, a primeira operação é 50% de chance de ir para cima ou para baixo, correto? 50%, porque é 1 para 1, é 50%. Quando eu soltar esse coisa aqui, o meu head não, né? Quando eu fizer um head aqui, 50% do preço de chance do preço subir e mais 50% do preço de chance cair, entendeu? Então eu tenho mais uma chance, mais uns 50%. E a segunda opção, o que, que acontece se esse preço, a hora que chegar aqui, eu peguei e redia minha operação, certo? Então, esse lucro aqui está travado, esse pedaço de lucro está travado da venda. Daí o preço continua caindo, até chegar aqui eu falo assim, pô, eu acho que ele vai parar de cair. Eu acho que ele vai voltar a subir. Daí o que, que eu vou fazer? Eu vou destravar, eu vou absorver a minha venda completa. Eu destravo o preço de venda e a compra que eu tinha feito aqui em cima, que está me dando prejuízo, eu simplesmente espero. Porque eu tenho mais 50% de chance de novo do preço começar a voltar um pouco. E aí eu diminuo, nem precisa voltar na minha entrada, eu diminuo o prejuízo da minha compra, certo? Então eu vou ter esse lucro a mais, porque eu vendi lá em cima. Ou eu boto outro stop aqui da minha venda, da minha compra aqui em cima, que seria esse tamanho da venda, entendeu? Tamanho da venda. Se ele tocar aqui, eu vou sair no 0 a 0, certo? Beleza? Beleza. Eu posso até colocar menos, porque eu sairia no lucro, mas enfim, ele vai sair no 0 a 0. E eu tenho mais uma chance do preço voltar. Aí o que, que vai acontecer? Eu vou ter ganhado esse pedaço de venda, né, que eu tinha travado o prejuízo,
e mais um tantinho da venda aqui, porque eu estou esperando o preço reverter um pouco e diminuir meu prejuízo da compra que estava lá em cima. Entendeu? Então eu tenho mais. É um hedge, só que eu vou fazer um hedge do lucro. Então eu, a longo prazo, se eu conseguir pelo menos ganhar alguns lucros a mais nesses 50% que eu estou fazendo aqui, provavelmente ele vai pagar todos os meus stops. Porque é o seguinte, a primeira operação aqui em cima que eu estou fazendo, antes de começar esses heads, ela é 50-50, tá? Essa operação aqui, ela é 50-50. Então, eu, entre aspas, eu sairia no 0 a 0 a longo prazo, tá? Porque ele é 50-50. E outra vantagem disso, eu não preciso fazer só no euro, por exemplo. Eu posso fazer outro ativo. Porque se eu for estopado, eu não vou ficar preso para sempre. Porque eu vou ser estopado e falar, bah, eu acho que não vai dar mais isso aqui, eu vou sair desse ativo. Porque o fator psicológico vai ser menor, né? Eu vou tomar um stop e é normal tomar um stop. Mas o stop não vai levar minha conta inteira, porque aqui nesse caso você não estoparia, você simplesmente redearia. E olha o texto, tipo, você não tem mais chance de falar assim, não, e pelo menos o que eu fiz que foi errado, né? De falar, não, não vai mais voltar isso aqui, eu vou fechar essa operação no prejuízo. Eu fui esperando, achando que agora vai voltar, agora vai voltar, agora vai voltar, agora vai voltar, e nunca mais vai voltar. Esse que é o problema. Aí você não tem mais como sair, você já foi embora, já foi. Eu demorei muito para redear essa conta. E então eu acho que esse fator matemático pode me ajudar, porque mesmo que eu for tomando muitos stops por aqui, ou eu falo, para, pelo amor de Deus, vamos parar com esse negócio aqui. Ou uma hora que eu acertasse isso, mesmo que eu errasse, pelo menos ia diminuir um pouco o meu prejuízo, entende? Não ia levar minha conta toda desse jeito. Eu poderia também fazer trades em outros ativos que eu acreditava que ele estava em bons pontos para mim conseguir pegar esse movimento de correção ou reversão. E também tira o fator de que eu preciso fechar a operação logo e colocar o lucro no bolso, porque quando ele atingir o meu lucro, eu simplesmente travo, porque a expectativa ele pode realmente continuar caindo, ou ele pode simplesmente, que for uma correção, ele continuar subindo. Só que aí se ele continuar subindo, é isso que eu falei, eu posso até acreditar, tem mais uma possibilidade, de que ele vá continuar subindo e continuar subindo mesmo. Então se eu tô comprado aqui, eu fui vendido aqui, certo? E eu tô comprado aqui. Se a hora que eu realmente acreditar, dependendo de como o mercado chega aqui, eu falo assim, pô, esse mercado tá muito forte, ele não vai parar mais. Eu fecho a minha venda até antes, ou fecho a minha venda no 0 a 0 aqui, e deixo o lucro da compra. Ah, e se ele tocar aqui e começar a voltar e voltar, mano, eu saio no 0 a 0. Eu não tem problema, eu saio no 0 a 0 da compra. Porque eu comprei aqui embaixo, eu saí no 0 a 0 da venda e no 0 a 0 da compra. Ah, mas a comissão, os spreads vai corroendo sua conta. Sim, mas a comissão ainda corrói menos que o spread de você ficar um tempo gigantesco, como estava no meu caso, pagando spread, tá? Mesmo no euro, tudo, o spread vai corroendo sua conta. Então eu tenho a possibilidade de fechar e falar, chega, não vou ficar pagando spread e vou parar. Ao contrário do que se você redeou sua conta, se você fechar tudo, você também vai estar perdendo. Então eu pensei e me senti mais confortável assim. Matematicamente, eu acredito que isso daqui seja possível, tá? Seja viável para ser feito. Então, essa é uma ideia da minha nova estratégia que eu estou pensando em começar. Porque aqui eu falei, eu fecho a venda e eu deixo surfar a compra. E se ele pegar e voltar, eu saio no 0 a 0. Então, é algo para ser pensado e amadurecido. E eu vou começar a fazer isso agora. Certo? Eu tenho uma conta de. Eu não, né? Eu não. Mas eu estou operando uma conta de US$ 250, tá? E eu vou tentar fazer isso nessa conta. E eu vou me sentir mais confortável, provavelmente. E se vocês começarem a dar muita cagada, pelo menos não vou perder tudo, né? Eu posso parar antes de tudo. E eu achei matematicamente viável. Aqui eu mostrei o euro, vamos voltar lá para você ver como é que tá o CFD. Eu acho que agora a platina vai começar
talvez fazer uma reversão, né? Se a gente pôr no diário, ele subiu uma vez, subiu de novo e parece que agora não está conseguindo mais romper topo. Mas se você colocar no ativo, olha para você ver, cara. Você volta em. Vai voltando para trás pra você ver quando que o preço está no patamar que ele está agora. Fala para mim. Mostra aí, olha isso. Olha a agressividade que esse preço subiu. E diferente daqui, né? Que teve alguns candles de baixa, foi uma alta, mas olha isso. Olha o gráfico semanal da platina contra o dólar. E talvez, né, isso é para mim aprender. Por exemplo, ele tivesse fechado a semana aqui, quase no topo, eu falasse, pô, e eu tivesse tomado um monte de stop aqui, falado, para, chega, não dá mais, sai fora desse ativo, mas eu não tive a chance porque aí você fica naquela que é o fator psicológico que você não vai conseguir tirar. Você vê um gráfico que tendenciosamente ele tende a subir e corrigir, subir, corrigir, subir, corrigir, subir, corrigir, subir, corrigir, subir e corrigir, subir, mas corrigir. Você olha, você faz, pô, ele vai corrigir. Não tem jeito, né? Historicamente ele vai corrigir. Ganhos passados não é certeza de lucros futuros, mas você entende que eu estava tentando jogar com a matemática e a probabilidade? Eu falei, ele vai, ó. Eu falei, ele vai corrigir depois desse esquenta. Eu falei, não, é impossível, né? Ele vai corrigir um pouco, ele não vai voltar lá para baixo, mas pelo menos corrigir para mim poder sair no 0 a 0. Toma a correção aí, ó. Toma a correção. Então, talvez isso é um fator que eu tenho que levar para minha vida. Ó, não vai corrigir, tá? Ó, não vai corrigir, tá? E sai fora. Só que como eu já estava preso na operação, você fica com aquele enviesado que ele vai corrigir uma hora. Essa é a cagada. E eu tinha que ter entendido que eu devia ter diversificado. Cara, é que diversificar não é que eu não acredito, mas eu acho que eu ainda tô no momento de alavancagem, sabe? Eu ainda preciso de mais capital para conseguir uma diversificação. E não dá para você diversificar quando você não tem nada para diversificar. Eu ainda estava operando dois ativos, então foi muito azar, né? Tipo, os dois ativos ao mesmo tempo. Foi engraçado, sabe o que é o pior que você fala que você fica enviesado? Se você pegar quando começou a taxação do Trump, foi bem essa semana aqui, ó. Tá vendo que ele foi até o fundo e votou? É, o viés meu era que se continuasse o euro subindo, porque aqui foi quando o euro disparou as primeiras vezes, tá? A Platini ia cair, porque ela fez isso quando o euro começou a subir a primeira vez, a taxação do Trump. E foi aí que toma. Olha isso aqui, toma esse pirulitão. Nossa senhora. Mas enfim, esse vídeo ficou longo pra cacete de novo. Cadê minha conta? Essa daqui. Tá aqui, número de conta. Se você quiser entrar no MyFX Book, meu é ALB Trader 2, Bob Kamatari. Pode olhar aí tudo, as contas, tá? Tá aqui, a fumada. É, histórico, você entende que olha o swap, olha o quanto de comissão me rendeu, tá? Tipo, o quanto me levou de comissão e olha o quanto me levou de swap. Mesmo travado, tá? Mesmo tendo. Tudo bem que foi a platina que comeu muito. Mas eu ainda acho melhor pagar a comissão do que o swap. É, e é isso, entendeu? Eu ainda acho que vale a pena a comissão do que o swap. E usar essa estratégia do hedge, mas quando tiver dando certo, não quando estiver dando errado. Eu acho que é uma forma de proteção mais segura. Matematicamente funciona? Sim, a longo prazo. É, tipo, que se fosse muito fácil, por exemplo, você simplesmente pôr um take, um profit 1 para 1 e acertar mais que 50%, eu tenho certeza que a maioria das pessoas seriam lucrativas. Então, não é tão simples assim. Assim como fazer o head não é tão simples assim, sabe? O head e trocar o stop loss pelo head também não é tão simples assim. E
mas eu acredito que talvez essa seja uma forma de ser lucrativo e consistente a longo prazo, tá? Não vai depender tanto de eu acertar a direção do mercado, beleza? É uma forma de você não depender tanto de acertar a direção do mercado. Porque eu acho que quando você tem que acertar a direção do mercado, é 50-50, tá? Se alguém soubesse alguma forma de fazer 50, será virar 55, seria fácil, né? Um indicadorzinho assim, ó, fazer essa taxa de acerto um para um ser 55%, cara, você já seria lucrativo a longo prazo. A longo prazo, tá? Desde que o indicador não seja uma hora que não pare de funcionar, né? Que é esse, porque é o problema, eles funcionam em alguns momentos, outros não. Mas, enfim, eu acredito que possa ser um caminho a ser seguido, tá bom? Cadê o XPT? Olha só! Olha, isso tem muita seta, esse é um gráfico diário, mas porque eu às vezes travava e destravava o head parcialmente, como eu estava com 0,04 de lote operando, às vezes eu redeava parcial, às vezes eu desredeava, às vezes eu ia dormir, ó, essa foi a cagada. Às vezes eu punha alguns heads, cagada assim, entre aspas, eu punha alguns heads na hora de dormir, porque senão realmente eu teria quebrado antes. E aí ele pega meu head e começou a voltar, em vez de eu deixar simplesmente falar, beleza, tá aí, a hora que voltar no meu ponto de inicial, eu vou assumir esse prejuízo e vou fechar tudo, meu ponto de venda. Eu destravava, porque eu falei assim, pô, agora vai começar a reversão, né? E aí é que tá o problema, agora vai começar a reversão, foi isso que me levou pro buraco. Mas eu acho que eu já falei pra caralho, esse vídeo ficou grande de novo. Mas fiquem com Deus. E se você tiver alguma sugestão, alguma coisa, alguém for matemático, probabilística, e bem melhor do que eu sou um Zé Ruela, um Zé Mané, pode comentar aqui que eu aceito opiniões, críticas e eu gosto quando as pessoas me falam que eu tô errado, porque isso me faz pensar e é isso. Eu acho que a gente cresce desse jeito, mudando de opinião das coisas, sabe? Se você é muito fechado, o mercado mudou. Se você não for aberto a mudar também, você vai ficando para trás, tá? A inteligência artificial é um caminho sem volta. Se você lutar contra a inteligência artificial, você tem que saber um bom profissional que você saiba usar a inteligência artificial a seu favor. Porque escuta o que eu estou falando. Se você lutar contra a inteligência artificial, falando que ela não presta, que não vai funcionar, ela já está funcionando, ela já está sendo usada e não tem é um caminho sem volta. Então você seja um bom profissional e aprenda a usar a inteligência artificial a seu favor. E você tem que usar o que faria você se destacar dos outros profissionais. Porque fórmulas, contas, essas coisas, a inteligência artificial já sabe fazer e ela sabe fazer muito bem. Beleza? Então fique com Deus e bons trades.